Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma novidade muito importante trazida pelo novo Código de Ética dos Advogados, sobre honorários advocatícios em procedimentos de conciliação e mediação. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre uma novidade trazida pelo novo Código de Ética dos Advogados, publicados agora recentemente, no dia 4 de novembro de 2015, e que entrará em vigor 180 dias após a sua publicação, ou seja, no início de maio de 2016. O novo Código de Ética dos Advogados trouxe algumas disposições importantes que valorizam a conciliação, a mediação, a arbitragem e outros meios adequados de tratamento de conflitos no dia a dia do profissional, estendendo disposições dos advogados também para a atuação do advogado nesses procedimentos, tanto na advocacia propriamente dito, quando o advogado utilizar essa atividade como atividade fim, ou seja, atuar como mediador, como conciliador ou como árbitro. Bom, mas o que nos traz para a gente comentar no programa de hoje, mais especificamente, é a questão dos honorários advocatícios em procedimentos de conciliação e mediação. Sempre foi dito pelas pessoas que atuam na área de mediação que os advogados nem sempre eram muito favoráveis aos procedimentos de mediação, que muitas vezes eles até, de alguma maneira, desincentivavam seus clientes a percorrer esse caminho, a estabelecer uma solução por consenso. E um dos motivos alegados por essas pessoas que apresentavam uma certa dificuldade nessa relação com os advogados, acreditando que eles ofereciam resistência ao desenvolvimento do caminho consensual, postulavam fundamentalmente que essa dificuldade nascia da percepção que o advogado poderia ter de que perderia dinheiro fazendo o procedimento por conciliação ou por mediação. E perderia o dinheiro porque no seu contrato estaria estabelecido que ele receberia na sentença, no êxito da demanda, e naturalmente no procedimento de conciliação e mediação não há êxito e ele, em tese, estaria perdendo dinheiro em decorrência disso. Bom, isso é bem importante de ser destacado, porque o novo Código de Ética dos Advogados traz disposição que corrige isso. Então, ao corrigir essa questão, ele traz o advogado para trabalhar em prol do desenvolvimento dos caminhos consensuais de resolução de disputas, porque o advogado passa a não perder absolutamente nada em percorrer esse caminho, uma vez que isso está protegido pelo novo Código de Ética dos Advogados. Então, para aqueles que militam com a mediação e com a conciliação, acabam por agora entender e perceber que os advogados passam a ser aliados no desenvolvimento desse setor, dessa área e, naturalmente, no incentivo e incremento da mediação na resolução de disputas. Vamos ver as disposições do novo Código de Ética que dão esse tom, o tom de proteção aos honorários do advogado e esse tom de desenvolvimento da mediação, da conciliação e da própria arbitragem, porque naturalmente o advogado deixa de perder qualquer valor a percorrer esse caminho, e aí, se ele vai resolver o problema mais rápido, é melhor para o cliente dele e é bom para ele também, não há por que duvidar ou imaginar que ele seja um adversário desse caminho. Então vamos ver os dispositivos bem importantes. Primeiro vamos destacar que, assim como o novo CPC estabeleceu que é dever dos advogados estimular a solução de consenso, os meios adequados de tratamento de conflito, o novo Código de Ética também, no seu artigo 2º, atribuiu esse dever, destacando claramente que o advogado tem esse papel de estimular. Então vamos pegar o artigo 2º, no inciso 6 do artigo 2º do novo Código de Ética, diz: estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios.
Então esse é um dever do advogado estabelecido no novo Código de Ética, também estava estabelecido no novo CPC. E aí vamos lá ao artigo 48, para a gente comentar essa proteção aos honorários. O artigo 48 é o artigo do capítulo 9 do novo Código de Ética, que fala sobre os honorários profissionais. Então, o caput do artigo diz: a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferentemente por escrito. Aí ele vem os parágrafos e tratando sobre todas as disposições sobre esse contrato de honorários. E ele vem com o parágrafo 4º e 5º, que é o que nos interessa destacar aqui para a nossa edição de hoje. Então vamos lá. Parágrafo 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos. Essa disposição do parágrafo 4º é importante porque mostra que está estendido toda essa questão das disposições sobre o contrato de honorários, também a mediação, conciliação, arbitragem e outros meios adequados de tratamento de conflito. E vem o parágrafo 5º, deixa claro e peremptório a proteção dos honorários do advogado nesses procedimentos. E diz assim: é vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Então, está dizendo que é vedado em qualquer hipótese diminuir os honorários dos advogados, os honorários contratados do advogado em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Em outras palavras, o advogado não poderá nem colocar isso no contrato, porque está vedado, veja, está vedado no novo Código de Ética dos Advogados, que ponha isso no contrato e, naturalmente, que venha a estipular uma redução de honorários no caso de resolver por acordo extrajudicial, por conciliação, por mediação ou em caso de procedimentos extrajudicial como a arbitragem. Ou seja, não pode reduzir os honorários em decorrência de se avançar esses outros caminhos. Isso significa que o advogado não terá prejuízo de qualquer natureza em recomendar o que é melhor para o cliente dele. Se o melhor for o caminho de solução extrajudicial, ele não terá prejuízo de qualquer natureza em recomendar isso e a percorrer esse caminho, porque naturalmente isso está amparado no novo Código de Ética e a contratação de honorários estará chegando a ele também, favorecendo. Se, por exemplo, ele for estipular no contrato de honorários uma cláusula ad êxito, ele pode perfeitamente fazer o vínculo, para respeitar esse parágrafo 5º do artigo 48 do novo Código de Ética, fazer um vínculo específico que, em caso de acordo, de solução extrajudicial por transação, conciliação, mediação, aquela parte do êxito também será devida ao advogado. Então, isso pode estar perfeitamente previsto, a parte do êxito dos honorários contratuais. Não estamos falando de honorários de sucumbência, aquele fixado pelo juiz no caso da procedência e improcedência. Claro que não haverá honorário de sucumbência em caso de solução por consenso, porque não há sucumbência a um acordo. A não ser que as partes dentro desse acordo levado ao mediador, ao conciliador ou ao árbitro, que dentro desse acordo também estipule alguma coisa de honorários a serem pagas em decorrência daquele acordo, além dos honorários contratualmente já estabelecidos. Mas a rigor não estamos falando de honorários de sucumbência, estamos falando de honorários ad êxito estabelecidos em contrato, ou seja, honorários contratuais. E diz o parágrafo 5º do artigo 48 do novo Código de Ética, que entrará em vigor em maio de 2016, que está vedado que se contrate valor inferior em soluções extrajudiciais. Ou seja, o advogado ganhará a mesma coisa e, portanto, ele passa a ser um aliado para o desenvolvimento da mediação, a conciliação e a arbitragem, porque ele não entenderá mais que isso traz algum prejuízo para ele. Não há prejuízo de qualquer espécie para o advogado. Ao contrário, ele verá que resolverá o problema mais rápido para o cliente dele, apresentando uma solução que contente mais o seu cliente e que naturalmente decorre da construção dessa resposta através de procedimentos de conciliação e mediação ou de uma solução por um árbitro escolhido
escolhido pelas partes, dado por um árbitro escolhido pelas partes, então uma solução mais interessante para o seu cliente e que não lhe traz qualquer prejuízo. Logo, as novas disposições do novo Código de Ética dos Advogados representam uma notícia muito positiva para o desenvolvimento dos meios adequados de tratamento de conflito no Brasil, e a gente precisa aqui fazer o registro e parabenizar pessoas que foram fundamentais para que isso acontecesse. E eu vou fazer essa manifestação de reconhecimento do mérito dessas inserções no novo Código de Ética na pessoa do Dr. Aldemar Mota, que é presidente da Comissão Especial de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Aldemar Mota, presidente da SENCA e do COPREMA, que é o Colégio de Presidentes de Mediação e Arbitragem de todas as seccionais da OAB de todo o país, da qual eu faço parte por ser presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal. Então, ele montou uma equipe de trabalho para ajudá-lo na elaboração de dispositivos para o novo Código de Ética que fossem favoráveis ao desenvolvimento da conciliação e mediação. Eu participei também dessa equipe, mas o mérito que é de toda a equipe precisa ser consignado e reconhecido como um mérito da tutela, da batuta e do desenvolvimento fundamental que teve a atuação do Dr. Aldemar Mota. Muito obrigado, Dr. Aldemar Mota, por ter dado essa contribuição relevante. Obrigado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por ter tido a sensibilidade de reconhecer que essas sugestões eram realmente relevantes, significativas para a própria advocacia brasileira, assim protegendo os advogados e naturalmente colocando eles no caminho certo, o caminho de recomendar o que é melhor para resolver o problema, sem enxergar nisso qualquer prejuízo à sua própria atuação profissional e à remuneração do seu trabalho. Fez o que é justo, fez o que é sensato, fez o que é correto e estimulou o desenvolvimento das soluções por consenso e do caminho extrajudicial de resolução de disputa. Parabéns ao Conselho Federal, parabéns ao Dr. Aldemar Mota, a sua equipe e a todos os membros e integrantes da SENCA Coprema, e tá aí as boas novas para você. Você que atua no setor, agora já sabe. Você que é advogado, já sabe, pode colocar isso no seu contrato a partir da vigência do novo Código de Ética, mas nada impede que você ponha agora, antecipe o novo Código de Ética, porque não tem nada que venha ferir o atual Código de Ética. Se você fizer isso, então você pode estabelecer, estará agindo corretamente. Essa é a nossa recomendação. Um grande abraço para você. Você gostou do nosso programa? Curta, compartilhe, comente, faça sua crítica construtiva, sua sugestão de pauta. Terei grande prazer de interagir contigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Então participe comigo do Momento Arbitragem. Você já sabe, me encontra aqui toda semana no Momento Arbitragem. No mais, grande abraço para você e até o próximo programa.